Olá, pessoal, mais uma vez, mais um encontro aqui no nosso Congresso Mundial de Fisioterapia em Pequenos Animais. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como definir o protocolo fisioterápico. Esse assunto, ele parece bastante simples, né, mas ele gera muitas dúvidas. Gera muitas dúvidas, principalmente quando o caso é complicado ou quando a gente, às vezes, não tem a experiência clínica sobre aquele paciente ainda que a gente está atendendo. Então, por exemplo, fiz a minha especialização em fisioterapia, terminei, mas ainda acabei de me formar, só fiz a minha especialização e vou para o mercado. Ainda não tenho uma rotina clínica, eu estou começando, tenho muitas dúvidas, incertezas, e aí a gente precisa, a gente cai num mundo de dúvidas onde como que eu defino o meu protocolo fisioterápico. Então, o meu objetivo dessa palestra hoje é trazer para vocês um pouquinho sobre a minha experiência a respeito disso e algumas dicas importantes para vocês levarem em consideração na hora de avaliar os pacientes de vocês, tá? Então, primeiro ponto de todos, quem já me conhece sabe a minha redundância em falar sobre a necessidade de ter o acompanhamento, de saber a resenha, a anamnese daquele paciente, né? O que ele tem, desde quando que ele tem, quais são as suspeitas clínicas, e obviamente que tudo isso requer experiência, né? A gente sabe que às vezes é um caso inédito, ou às vezes é um caso raro que cai na nossa mão, mas é importante que a gente tenha aquela ideia do que eu estou atendendo. Ele me remete ao quê? Que patologias eu posso estar tratando nesse paciente nesse momento? O que mais ele pode ter além da queixa inicial pela qual o tutor trouxe? Então, por exemplo, essa Cocker-Doodle, a gente tem aqui uma lordose bem saliente, um andar palmígrado, plantígrado, uma postura que quando a gente olha, a gente já pensa, ela pode ter Cushing, essa paciente, pela conformação geral. A queixa dela eram problemas articulares, mas ela tem uma cara de ser Cushing, né? Então, vamos perguntar para essa tutora se ela tem Cushing, se está compensado, se isso já está sendo pesquisado pelo clínico, se essa alteração endócrina ela já foi cogitada, porque tem cara de ser. E o que isso vai repercutir para a gente? Que a gente sabe que essa musculatura ela tem um padrão flácido, ela é mais difícil da gente conseguir uma estimulação elétrica, por exemplo, na hora que eu vou fazer eletroterapia. É um paciente que precisa, vocês estão vendo a conformação dela, ela precisa de reforço da musculatura paravertebral, abdominal, então é um paciente que a gente tem que dar uma atenção no exercício para reforçar a musculatura do core, que é fundamental para que ela não tenha outros problemas. Essas vísceras estão pesando em um abdômen que é incapaz de ter uma contração efetiva e a coluna vai junto. E essa coluna que vai junto pode favorecer extrusões discais, deteriorando ainda mais o quadro debilitante dessa paciente. Além disso, a gente tem uma musculatura que, por ter uma baixa performance, a gente pode escolher equipamentos como a fototerapia, por exemplo, para melhorar a performance desse músculo. A magnetoterapia também para melhorar a performance do músculo, abrindo os canais de cálcio, que é um íon fundamental na contração muscular. Então, tudo isso a gente tem que ter em consideração para saber como tratar o nosso paciente. Vamos para esse outro caso aqui de baixo. Essa poodle, ela veio para consulta com um problema articular, ela caminhava toda durinha, tinha artrose em várias articulações, e me chamou a atenção que um lado era mais marcada essa assimetria de face. Do outro lado era normal, e desse lado o zigomático estava bem aparente. E, inclusive, perguntando para a tutora, ela comentou isso. Ela disse, Jennifer, esse osso cresceu. Na verdade, não foi o osso que cresceu, foi a musculatura que atrofiou, tanto a massetérica quanto a temporal. Então, nessas atrofias musculares, onde a gente tem assimetrias de face, assim como é o caso desse pitbull, que vocês veem que ele tem uma alteração, embora seja sutil, ela existe, a gente precisa estar sempre prestando atenção. Vocês veem que o lado esquerdo desse paciente, ele tem a orelha mais para trás, comparado à direita, ele tem uma expressão mais tetânica, né? Ele tem uma aptose palpebral, comparado ao lado direito, que tem um semblante mais relaxado. Essas assimetrias faciais, a gente tem que ligar um alerta de que a gente está vendo que são pacientes idosos,
que, de repente, podem estar desenvolvendo algum quadro de neoplasia intracraniana. E isso, às vezes, não tem nada a ver com a queixa pela qual esse paciente veio no nosso consultório. Mas se a gente não identificar esse tipo de lesão, esse tipo de alteração e suspeitar de que esse animal possa estar desenvolvendo algo assim, a gente vai estar lidando com um protocolo fisioterápico que muitas vezes não vai ser mais o adequado para aquele paciente. Que às vezes, se eu não pesquisar o que está por trás dessa simetria facial, eu posso me deparar com uma neoplasia craniana, por exemplo, e se eu não suspeitar disso, eu posso continuar tratando ele com magnetoterapia, com fototerapia, e fotobiomodulação, né, na verdade, que é laser e LED, e aí a gente tem um paciente que não deveria estar usando esses recursos fisioterápicos, né, então a gente tem que estar muito atento. Esse outro paciente, por exemplo, e aí aqui quando eu falo da rotina clínica, né, da experiência clínica. Quando eu comecei a atender neurologia, eu lembro das aulas do Pellegrino, ele fazer marcar muito bem na minha memória uma localização neuroanatômica muito importante, que é as primeiras torácicas, onde se gera um quadro de tetraparesia com síndrome de Horner. O que a gente está vendo aqui nesse pequinês é a síndrome de Horner. Tá? A gente tem uma ptose palpebral, miose, protusão da terceira pálpebra e enoftalmia, tá? Aqui ele tá com o olhinho fechado, a gente vê pouco do conjunto, mas acreditem em mim, ele tinha síndrome de Horner associado à tetraparesia. Quando eu atendi esse pacientinho, se eu não me lembro que esse conjunto de sinais é característico de T1, T3, eu posso achar que ele tem duas coisas diferentes, ou que o problema dele é encefálico. E aí, porque ele tem alterações na face que, de repente, eu vou fazer uma ressonância magnética na cabeça, porque se ele tem um problema encefálico, pode gerar um problema motor nos 4 membros. Mas aqui, nitidamente, é uma localização anatômica muito específica. Então, uma vez que a gente chega naquela localização, a gente faz o estudo. E esse pequinês de 2 anos tinha um timoma. Ele tinha um tumor bastante significativo no resquício do timo, que estava infiltrando nas primeiras vértebras torácicas, causando a lesão neurológica, os sinais neurológicos que ele apresentava. E se eu penso que é um pequinês, uma raça condrodistrófica, com 2 anos de idade, e não faço estudo complementar e presumo que ele tenha uma hérnia de disco ou qualquer outra lesão, um trauma que tenha sofrido, e não faço um exame básico para tentar identificar o que esse animal tem naquele local que eu localizei a lesão, eu posso estar usando agentes físicos que vão causar uma iatrogenia. Tá? Então, aqui a gente tem que ser muito persistente no estudo do paciente que a gente está atendendo, porque a fisioterapia, ela tem uma responsabilidade muito grande, tá? A gente precisa saber o que a gente está fazendo. Não é só pegar um laser e sair aplicando, não é só pegar eletro e sair aplicando, a gente precisa saber o que a gente está fazendo, tá? Esse outro pacientinho que tem uma escoliose, ele é um filhote, ele nasceu com essa alteração biomecânica, e isso também eu quis trazer para vocês, porque o que remete a isso? Quais implicações físicas tem esse paciente que vão limitar alguns exercícios ou algumas posturas, por exemplo? Se ele tem uma alteração mecânica dessa coluna vertebral por uma má formação, e esse paciente não vou conseguir corrigir cirurgicamente, às vezes colocar ele alongamento na bola, por exemplo, com o lado direito, deitadinho em cima da bola, vai causar muita dor a ele, porque ele tem um componente mecânico impeditivo aqui. Eu preciso analisar exatamente o que esse paciente precisa e qual é a limitação que ele tem, que vai me deixar ou não fazer aquele determinado exercício. Tá? Então, a gente tem que ser muito personalizado na escolha dos protocolos, e por isso não tem receita de bolo. Quando a gente aprende a usar os equipamentos ou a aplicar determinadas técnicas da fisioterapia, a gente precisa ser muito assertivo, conduzindo para aquele paciente o que ele precisa. A displasia coxofemoral de um não é igual à displasia do outro, um vai ter o ilho-psoas contraturado, o outro não vai ter outro tipo de complicação, então a gente precisa avaliar isso, tá? Esse outro gatinho, ele veio para a gente com uma paraparesia ambulatória, tá? Ele já tinha 8 anos, e aí olhando para ele,
ele tinha esse nistagmo. E aí, quando a gente fala, né, nossa, nistagmo, ele tem um problema encefálico, meu Deus, vamos pesquisar o que que tem. Percebam que o nistagmo dele, ele não tem uma fase rápida e uma lenta, embora o vídeo ele fica fugindo um pouquinho, o nistagmo dele, ele é cíclico, ele tem uma velocidade constante. E isso é natural, é fisiológico em siameses, persas, himalaios. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Esse paciente, a gente não pode sair apavorado achando que ele tem um problema vestibular, ou que ele tem um problema neurológico central, ou encefálico, enfim, porque ele é dele, tá? Isso é fisiológico dele e isso tá tudo bem, tá? Então, isso a gente precisa levar em consideração também. E aí a gente entra no exame físico, tá? O exame físico também vai nos trazer informações aonde a gente vai ter um julgamento do que vai ser necessário para aquele paciente, além de, obviamente, a transparência com o tutor, né? Quem está levando esse paciente para a gente, ele tem que saber quais são as nossas limitações aqui. A Cacá, ela é nossa paciente desde que abriu a Mundo à Parte, lá em 2011, tá? E a Cacá, ela foi filhote ainda, tinha recém feito uma cirurgia bilateral de correção de luxação grau 4 de patela, e ela até hoje, esse vídeo é de fevereiro desse ano, ela até hoje apresenta deformidades constantes de biomecânica na postura desses joelhos, tá? Então, é um fator limitante, ela já tem bastante idade, mas ela está ativa, ela tem um grau de atividade normal, ela faz a físio até hoje, porque ela tem, obviamente, dores compensatórias, mas aqui a gente tem que saber que tem limitações. Alguns exercícios eu não vou poder fazer com ela, a escolha dos protocolos vão visar não só o tratamento do joelho, onde ela tinha essa patologia, mas eu preciso melhorar o quadríceps, que está com uma baixa performance, porque com esse desvio angular, ele não tem a capacidade de contração normal, como deveria ser, porque tem uma alteração biomecânica naquela articulação, ela tem uma cifose compensatória, que vai favorecer, e de fato ela tem diversas espondiloses, porque favorece uma instabilidade naquela coluna vertebral lombar, com dor associada, ela está sempre no inverno mais periódico com a gente, porque ela realmente tem crises importantes, então a gente tem que entender o que o animal está apresentando de sinais para que a gente possa tratar ele adequadamente. Vamos para esse outro paciente aqui, um labrador de 4 anos, esse pacientinho foi atendido por nossa colega da Mundo à Parte de Guatemala, com claudicação pós ruptura de ligamento com correção de TTA. A gente pensa, um labrador de 4 anos, né, a gente tem um labrador de 4 anos que teve uma ruptura de ligamento, fez TTA e não está apoiando. Beleza, tá tudo bem, né? Vamos fazer o raio-x pós dele estava lindo, com as placas, tudo bonitinho, não apoia, vamos fazer a físio, natural, cachorro jovem, tá? E esse caso eu trouxe para vocês porque é muito importante. Esse animal fez uma sessão, 2 sessões, 3, 4, não apoiava a pata de jeito nenhum, não queria baixar a pata, passou um mês e meio, e a Renê nos ligou, né, a gente tem toda essa parte de consultoria ao franqueado, né, então ela nos ligou e disse, gente, eu preciso de ajuda com esse caso, ele não quer apoiar a pata, o que eu faço? Olha, não quer apoiar a pata, já tem alguma coisa que tá errado, vamos repetir o raio-x e ver o que aparece. Aí o raio-x no moço, labrador, 4 anos, ruptura de ligamento cruzado, fez a TTA, olha essa lise óssea dessa tíbia e fíbula, e olha essa proliferação para cá. Esse paciente não tem mais só uma ruptura de ligamento cruzado, esse paciente, ele não tem mais, ele não tem complicações cirúrgicas, a TTA dele está impecável, mas ele tem um problema que agora precisa de uma análise histopatológica, ó, vocês veem a data, é um paciente bem recente, ainda está estudando o que pode ser isso, tá? Mas existe grande chance de ser uma neoplasia. Tá? Então, a gente precisa levar em consideração que se o animal está nos mostrando que tem algo errado, vamos pesquisar, tá? A gente não pode ficar de forma alguma acomodado na nossa físio, acomodado na nossa conduta, perdão, esperando que o animal responda. Se ele não está respondendo, vamos investigar, vamos ver se está tudo bem, vamos ver se migrou, se quebrou, se o cage saiu do lugar, se teve uma avulsão da crista da tíbia, por que ele não está apoiando? Vamos repetir o exame. Lamentavelmente, aqui é algo muito pior.
mas a gente precisa fazer esse acompanhamento para escolher adequadamente o protocolo. Mediante esse raio-x, a minha conduta fisioterápica ela é outra. Eu mudo completamente para esse labrador de 4 anos o tratamento. Tá? Esse outro paciente foi atendido também, o Inácio, foi atendido na nossa unidade, mundo à parte ali da unidade de Gávea, no Rio de Janeiro. Depois de 6 cirurgias, ele chegou para a nossa colega, né, para a nossa equipe, para fazer uma 7ª cirurgia com ortopedista local, fez um implante de Lisarov, e olha esse ossinho, olha como ele está delgado, né? Isso é de outubro do ano passado. Esse paciente, ele estava aqui com com o seguinte diálogo para o tutor. Vamos fazer essa tentativa, mas existe grande chance de que esse animal precise amputar a pata, tá? Porque ele não tem quase osso aqui, ele precisa consolidar de alguma forma, e realmente, com esse nível de formação óssea, é muito complicado. Aqui, um mesinho depois, tá? Esse aqui é de outubro, esse aqui é de novembro, a gente já vê que, levemente, a gente consegue ver uma reação. Mas, surpreendentemente, em dezembro, quando ele foi retirar o implante, ele teve uma consolidação óssea bem significativa que permitiu a retirada do Ilizarov. Tá? A gente fez laser, ultrassom, magnetoterapia, super, assim, ó, muito seguido para vamos salvar essa pata. Tá? Vocês terem uma ideia, o Inácio tinha 3 meses quando ele fraturou pulando do sofá, e hoje ele tem 1 ano e 2, e agora ele está super bem. O raio-x dele de abril, inclusive, infelizmente eu não coloquei aqui, mas o raio-x de abril é fantástico, ele teve uma recuperação muito boa, com apoio completo, então hoje ele é um cachorro normal, né? A gente precisa definir qual vai ser o protocolo aqui. E por que eu trouxe esse caso? Porque apesar dele ter o Ilizarov, a gente tem como aplicar a fisioterapia nesse paciente. Aí está o caso completo dele. Olha só as possibilidades que a gente tem. Logo que a gente atendeu ele, ele ainda estava com bandagem em cima do Ilizarov. E ele, nesse momento, a gente consegue usar magnetoterapia, por exemplo. Às vezes a gente não vai poder usar o laser em cima da bandagem, a gente não vai poder usar o ultrassom, mas a gente já pode usar o magneto. O magneto, ele passa a bandagem e já vai fazer sua ação lá no osso, para favorecer essa consolidação óssea. Depois que retirou a bandagem, apesar dele ter esse implante, isso permitiu a aplicação do laser, do ultrassom, na superfície onde a gente tinha essa possibilidade de aplicação. Deixa eu pausar aqui o vídeo nessa parte, que ele é muito rápido. Aqui. Ele é muito ligeiro, perdão. Aqui, talvez. Aí. A gente consegue, nessa face, aplicar o ultrassom, aplicar o laser, e é o que a gente tem à disposição para tudo ou nada. Ou esse animal consolida e salva a pata e volta a apoiar, ou esse animal, ele vai ir para amputação. Então, é uma questão de tudo ou nada, né? E a gente tem que escolher qual que é o objetivo terapêutico aqui. Nesse momento, eu preciso consolidação óssea. Tudo que tiver à disposição para fazer consolidação óssea, eu preciso fazer. E nesse momento, obviamente que um pouquinho de apoio ele tem que ter para favorecer a consolidação óssea, é fundamental que ele tenha o apoio, a descarga de peso para o vetor físico de força contra esse osso estimular essa proliferação óssea, mas o nosso foco terapêutico aqui é esse, ou ele perde a pata se ele não consolidar, não tiver nenhuma formação de matriz. Então, a minha preocupação nesse momento é escolher equipamentos que vão salvar a pata desse animal. Escolher o equipamento, ele vai perder massa muscular? Ele vai perder massa muscular. Eu tenho 1h30 com a cliente, porque ela não pode mais do que isso, o meu foco todo terapia vai ser consolidar o osso, depois que ele apoiar, ele volta a muscular essa pata, então eu preciso foco. Outro ponto, vou colocar esse paciente na hidro? Não posso, é um caso extremamente delicado, eu não posso colocar esse paciente para fazer exercícios que possam colocar em risco essa cirurgia ou a integridade desse osso que está tão frágil, tá? Então, aqui o paciente na magnetoterapia, como eu comentei, aqui ele com mais detalhes, né, do implante, dentro do cilindro, maravilhoso. E aqui, quando se retirou Ilizarov em dezembro, olha como estava bonita já a matriz óssea. Fazendo ultrassom, fazendo laser, esteira, já
com apoio, e abriu. Esse é o raio-x mais recente que a gente tem dele, tá maravilhoso, e apesar dessa urna ainda não fusionada, olha só, o apoio fantástico, tá? A urna se fusionou ao rádio, mas isso não impediu que esse paciente tivesse o apoio. Ele conseguiu salvar a pata e ele tá se recuperando super bem, tá? Já teve a alta, tá fantástico. O whisky, outro paciente, outro caso complexo, também atendido na unidade Gávea. Ele pulou do colo da tutora e fraturou os 2 húmeros, tá? E são raio-x de cada lado, tá? Direito e esquerdo. Fraturou os 2 húmeros ao mesmo tempo. Esse paciente, ele fez uma cirurgia em cada húmero, né? Cada uma com a sua lesão. E aí, quando ele entrou pra gente, na reabilitação, ele estava caminhando assim, tá? Ele fez a sua primeira sessão, com foco já na reabilitação. Os donos foram viajar, deixaram ele numa hospedagem, e 4 dias depois, quando ele voltou para a físio, ele estava assim. Vamos comparar os 2 vídeos. O que aconteceu aqui? Não está normal. Um paciente que saiu apoiando e voltou sem apoiar, por mais que tenha passado só 4 dias, como que ele está no dia de hoje? O que aconteceu com esse paciente? Por que ele está mancando? Vamos repetir o raio-x. Vamos ver se essa hospedagem aconteceu alguma coisa. A gente sabe que o bulldog francês é explosivo, é festeiro. Será que aconteceu alguma coisa? Vamos dar uma olhada, certo? E aí, quando se fez o raio-x, ele tinha tido uma complicação cirúrgica, precisou reintervir. Então, o que eu trago com esse slide? Que a gente precisa estar atento ao dia de hoje. Não é porque a gente trata esse animal já com uma constância, às vezes já tem 1 mês de tratamento com a gente, 2 meses, 1 ano. Quando ele volta no dia de hoje, como ele está no dia de hoje? Tá? Se um animal que vem estável, ele tem uma recaída, vamos avaliar essa recaída. Esse paciente, ele voltou claudicando, pode ser só dor? Pode, mas faz muito pouco tempo que ele fez uma cirurgia bilateral. Os 2 húmeros fraturaram, é um animal robusto, um animal gordinho, ativo, ficou hospedado, talvez fez festa demais, não sei. O que está acontecendo? Já vamos fazer um raio-x, para que esperar? Né? No caso dele, ele tinha uma complicação 4 dias depois. Então, isso é fundamental. A gente identificar que o animal voltou pior do que ele estava, a gente tem que investigar o que está acontecendo, porque às vezes eu me mantenho na minha conduta fisioterápica sem me comunicar com o clínico, com o ortopedista que me encaminhou esse paciente, e depois, daqui a pouco, isso vai piorando, degradando o quadro do animal, diminuindo o prognóstico de reabilitação dele, que vai levar mais tempo, ou às vezes, dependendo do caso, pode perder uma pata, inclusive, então a gente tem que avaliar. O animal estava bem, voltou com inflamação e dor, vamos avaliar o que está acontecendo, né? Vamos investigar, volta no protocolo inicial de inflamação e dor e pesquisa o que está acontecendo. Tem secreção ativa e não tinha? Vamos ver que secreção é essa, vamos mandar para análise, o clínico vai analisar e vai nos dizer se tem pus, se não tem que entrar com antibiótico. Nesse meio tempo, eu não vou usar fototerapia, eu não vou usar magneto, eu não sei do que se trata, se é um fungo, se é uma bactéria, o que é isso, né? Então, a gente precisa ser muito cauteloso. Esse animal tem crepitação, por exemplo, uma displasia coxofemoral, que o animal fez uma colocefalectomia. De que adianta eu tentar reabilitar um paciente 10, 20, 30 sessões se tem crepitação coxofemoral? Vamos tirar um raio-x, o que está acontecendo? Não é para crepitar, uma colocefalectomia não é para crepitar. Se está crepitando, eu preciso de um raio-x. Ficou algum fragmento ali, está tendo uma deposição de osteófitos que está prejudicando a reabilitação desse paciente. Enquanto houver essa alteração, a minha físio fica comprometida, esse paciente ele não vai apoiar, ele tem dor, tem um problema mecânico associado, eu não vou conseguir resolver isso, tem que ficar muito claro. Não claro só para vocês que estão me ouvindo, mas claro para o tutor que vai ouvir vocês. Se isso não está adequado, vamos investigar o que está acontecendo, para ter um embasamento no acompanhamento do tratamento de vocês, para que vocês estejam amparados pela pesquisa que vocês estão fazendo, pelo clínico que está dando atenção, pelo suporte que vocês estão dando ao tutor do que pode estar acontecendo. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro, e se vocês absorverem de todos os slides isso que eu falei hoje, eu já estou muito feliz. Tá? Lambedura em excesso pode ser um sinal de dor, pode ser um sinal de que tem uma osteomielite, já está causando uma reação periosteal que dói pra caramba, então
Vamos investigar se esse animal está lambendo em excesso, o que está acontecendo? Além, obviamente, de poder causar uma deiscência de ponto, se é algo agudo, né? Se é algo pós-cirúrgico. Aqui mais alguns casinhos, falando da deiscência de pontos por lamedura, né? Esse paciente atendido na nossa unidade em Porto Alegre, na Monte Serra, uma das unidades que a gente tem lá, teve uma TPLO, tá? E ele passou algumas horas intertido aí na sua lesão. Teve uma deiscência de pontos bem representativa, quer dizer, existem piores, tá? Mas já é uma lesão representativa, além de, obviamente, toda a lesão no pênis que causa muito desconforto, dor, edema. Então, isso prejudica o bem-estar do animal na sua fase de recuperação. Ele não tinha edema só nessa região, mas também no membro, né? Aqui ficou claro, tem a luz, aqui não parece, mas esse membro é muito mais edemaciado comparado com o outro. Tá? Agora também não coloquei coloquei a imagem aqui sim. Quando a gente acha que está indo tudo bem e está melhorando, aparece uma nova lesão, né? Então, é isso que eu falo, o que está acontecendo no dia de hoje? Tá? Esse paciente, ele tem agora um seroma aqui. Será que quando eu puncionar vai sair sangue? Será que quando eu puncionar vai sair pus, porque ele lambeu tanto que fez uma infecção? O que está acontecendo com esse paciente? Só que adicionado em tudo isso, por que aconteceu tudo isso? Ele tem uma TPLO. Se isso gerar uma infecção e gerar uma osteomielite, a gente está diante de um baita problema, uma baita complicação. E nesse meio tempo, enquanto se faz análise, tem alguns equipamentos que é melhor não fazer. Se daqui sair pus, enquanto ele não tiver com antibiótico, eu não vou usar a fototerapia, porque eu posso proliferar. Eu preciso ter pelo menos 48 horas de fototerapia para colocar esse animal de novo nesse equipamento, tá? Eu não tenho a cultura antibacteriana, não sei se é fungo, se é bactéria, vamos esperar um pouquinho. Se for fungo com magneto, isso vai piorar muito, tá? E eu posso colocar uma cirurgia ou uma pata em risco por causa do mau manejo com a escolha dos meus equipamentos. Outra deiscência, por isso que eu falei que aquela não estava tão feia assim. Esse paciente teve uma fratura, colocou uma placa, teve uma deiscência bem expressiva em vários pontos, aí aqui já numa fase de cicatrização. Então, aqui também teve uma exposição tecidual grande, que às vezes um equipamento, dois equipamentos, um antibiótico, dois antibióticos, né, mais os equipamentos, aí sim, um equipamento, dois equipamentos, vai usar laser, vai usar LED, vai usar mocha, vai usar uma série de protocolos aqui para ozônio, para acelerar esse processo de cicatrização. Mas a gente tem que ficar atento se isso não vai gerar uma osteomielite. O que vai acontecer aqui? Né? A gente precisa estar radiografando seriadamente, acompanhando esse paciente, passando o feedback para o clínico, para o ortopedista, de que pode estar tendo uma reação, então esse acompanhamento ele é fundamental. Outros casos, né, como eu comentei no começo da nossa conversa, inflamação, necrose, a gente tem aqui alguns pacientes que têm algumas complicações que precisam de uma reintervenção, tá? Esse York, por exemplo, atendido na nossa unidade Curitiba, ele tinha pontinhos de nylon aqui para fechamento que ficaram muito apertados e ele fez uma reação. E essa reação estava gerando essa necrose. Eu não posso achar que isso, só com foto e ozônio, eu vou tentar salvar a pata antes de entrar em contato com quem fez a cirurgia. Eu preciso falar, se ele não sabe que está assim, se a pessoa que fez a cirurgia não sabe que está assim, ela precisa saber, porque isso pode ser uma complicação cirúrgica. Ah, e de fato era, ele precisou reintervir, retirar esses pontinhos, fazer uma reintervenção aqui de fechamento para recuperar esse aporte sanguíneo que estava prejudicado. Aqui não ia ter fisioterapia que resolvesse essa pata, e isso a gente tem que estar muito atento, porque se a gente negligenciar isso, ou ficar com medo de falar com o clínico, ou tiver algum... vou tentar e depois eu vejo o que acontece, às vezes eu vou tentar entre uma sessão e outra, é o suficiente para essa necrose se tornar algo que não tem volta, e precisamos para a pata. Então, a gente tem que ser muito coerente, muito sensato quando a gente está atendendo os nossos pacientes. Tá? Aqui também uma situação de exposição de placa, que também aconteceu em Curitiba. Esse pacientinho de Ribeirão, vocês veem que tem pontos de necrose, é um gatinho que sofreu uma fratura dos metatarsos, colocou implante e aconteceu esse edema exacerbado com esses pontos de necrose, um paciente extremamente a risco,
então também exige todo um manejo adequado para tratar ele, mas a gente conseguiu salvar a patinha desse paciente. Aqui outras condutas fisioterápicas que a gente precisa ter, né? Aqui é um caso de mielomalácia, né? Se algum de vocês já se deparou com mielomalácia, sabe como é triste essa complicação da extrusão discal agressiva, né? Aquela mais explosiva, causa um impacto na medula espinhal e esse impacto gera um processo degenerativo, massivo, oxidativo da medula, onde ela se degenera de forma descendente e ascendente, atingindo os principais grupos neuronais. Então, aqui essa paciente não tem reflexo patelar, não tem reflexo flexor, não tem sensibilidade, não tem reflexo de cauda, não tem tônus anal, ela perdeu toda a parte motora e sensitiva, o que era antes uma hérnia tóraco-lombar. Então, aí a gente já liga um alerta, essa paciente está em mielomalácia. Não adianta eu ficar fazendo fisioterapia todos os dias, sem falar para o tutor que isso é um quadro progressivo, que muitas vezes vai evoluir, na grande maioria das vezes vai evoluir para o óbito, e que a gente precisa dar esse quadro real para o tutor. Aqui sim, a gente vai fazer equipamentos que tentem modular essa reação inflamatória massiva e tentar frear essa cascata agressiva que a medula está sofrendo. E se, por sorte, magnetoterapia, laser terapia, ozônio terapia, injeção de células-tronco epidural, se porventura a gente conseguir fazer tudo isso e o animal sobreviver à mielomalácia, por mais que a lesão tenha sido tóraco-lombar, eu não posso prometer ao tutor andar medular. Assim como é o caso desse bulldog, que teve uma hérnia de disco grau 5 na região lombosacra e tem flacidez com perda de reflexos. Eu não posso prometer andar medular, ele não vai desenvolver o andar medular. Se esse bulldog recuperar a dor profunda, talvez ele tenha uma chance de recuperar, e se recuperar a dor profunda, com muito trabalho, a gente consegue fazer esse animal voltar a andar. Se ele não recuperar a dor profunda, ele não vai voltar a andar, e não tem hidro que resolva isso, porque ele tem um problema de localização neuroanatômica, ele teve uma lesão que envolveu os grupos neuronais de neurônio motor inferior, levando a um quadro de flacidez, de perda de reflexos, que impede o meu trabalho de desenvolver um andar medular. Isso tem que ficar muito claro, porque aqui envolve o uso da cadeirinha. E eu não vou fazer 20, 30 sessões e prometer para o tutor que eu vou fazer andar medular, porque ele não vai fazer. E eu preciso saber disso. E eu preciso saber diagnosticar isso, entender isso e passar isso para o cliente, que é o mais importante. No caso da mielomalácia, que é uma complicação da hérnia de disco, se esse animal sobreviver, é a mesma condição. O que essa medula teve de degeneração, isso não regride, não volta atrás. Ele nunca vai reinervar. É um paciente que vai para a cadeirinha, vai ter manejo constante de esvaziamento vesical, manejo de fezes, vai usar fraldinha, vai sempre ser carregado no colo ou ir na cadeirinha, mas ele nunca vai voltar. Nunca, nunca, nunca. Tá? Não existe hipótese para esse cachorro de mielomalácia voltar a ter algum tipo de reflexo. Então, se esse é o diagnóstico, a conduta, ela tem que ser apropriada para esse tipo de caso, tá? Outro caso interessante, né, o alemão, eu trouxe esse paciente porque a conduta aqui o animal foi atropelado, tá? Ele é um animal que vive numa praia, solto, ele é do condomínio, ele é da vila, todo mundo cuida dele. Essa é a vida do alemão. Ele não ia ser adotado e ficar numa casa porque ninguém queria isso para ele, mas a decisão era que esse animal vai manter a pata ou vai amputar a pata, porque ele foi atropelado, não teve fratura, mas teve uma lesão importante. Ah, então esse paciente é jovem, né, 4 anos, e quando ele chegou, eu fiquei com ele hospedado aqui em casa durante a reabilitação dele para fazer um intensivo, ele é de uma amiga minha. Aqui mostra onde tem a extensão da lesão, né, aí ele já começa a sentir, e medindo essa lesão, seriam 250 dias de reabilitação. A gente foi trabalhando escovação, tudo que a gente tem a favor, medicações, né, L-carnitina, vitamina C, vitamina E, todas as partes de medicações que possam favorecer essa reinervação foram dadas como tentativa de quê? De tentar regredir esses 25 centímetros para 23, 22, se isso acontecesse ao longo dos dias que ele ficou comigo, né, que ele ficou 40 dias aqui comigo,
de repente a gente tenha a chance de recuperar essa pata durante os 250 dias de reabilitação. Mas o que aconteceu? Primeiro, ele não caminhava nada. Então, a primeira conquista foi ele começar a levantar sozinho, começar a dar uma voltinha, porque além dessa lesão de nervo periférico, ele tinha uma fratura na escápula, tá? Justo na base ali da cavidade glenoide. Então, ele tinha uma fissura ali que a patinha dele, que podia ter o apoio, estava com a fissura que causava muita dor. Então, ele tinha dois problemas, uma fissura de um lado muito dolorosa, que ele não estava sabendo como caminhar, como se apoiar, e na outra pata, essa lesão que, de uma hora para outra, um quadrúpede passou a ser trípede, e ele não estava sabendo como levantar, como deslocar o peso para fazer todo esse manejo de readaptação. Então, a parte mais importante aqui foi, mais além de eu tratar essa fissura óssea, essa inervação que precisa de atenção, olhar para esse paciente e pensar quais são as dificuldades que ele está tendo agora. Do nada, sem um aviso prévio, ele não consegue mais levantar e caminhar com as quatro patas, porque ele teve um comprometimento nervoso que está adormecido. Não sei se já aconteceu para vocês de adormecer o braço, adormecer a perna e tentar dar um passo. A gente cai, a gente não consegue. A gente tem que esperar reinervar e conseguir fazer isso, ou se readaptar e caminhar com um pé só, saltando, né? Então, a gente tem adaptações que a gente precisa fazer. E para um quadrúpede que tem um membro torácico envolvido nesse processo, isso é muito complexo. Então, a gente precisa ter isso em mente também. Além de eu tratar as lesões dele, ortopédicas e neurológicas que ele está apresentando, eu preciso dar atenção ao manejo, eu preciso ajudar ele a se levantar, eu preciso ensinar ele a fazer isso, né? Então, qualquer conquista de me levantei, dei um passo, já é super benéfico, né? Já é uma conquista muito grande. Aqui, ele já estava com uma bandagem corretiva para melhorar a propriocepção. Aí ele está fazendo magnetoterapia para regeneração, dando uns passinhos. Aí a gente está fazendo um alongamento, infrassom, porque o quadríceps dele estava extremamente contraturado, né, em função da compensação. Aí ele já estava melhor, mas olha o que está acontecendo. Ele está super ativo, mas olha o que está acontecendo com a patinha dele. Perdão. Opa. Ele está arrastando lá no chão, ela está mole arrastando. Vocês estão vendo que já está tendo ferida? Então, aqui a gente tem que começar a considerar o que está acontecendo. Ele está regenerando, não está regenerando? Nesse caso, não. Ele não estava regenerando nada, aqui já tinha 30 dias de evolução e nem 1 centímetro de melhora, tá? E não era só 1 centímetro. O que acontece? Ele tinha alteração em toda a periferia, em toda a circunferência da pata. Ele tinha lesão no radial e no mediano e ulnar. Tá? Então, todos os dermátomos correspondentes estavam ausentes, não tinha sensibilidade em nenhum, o que nos leva a pensar em um problema de avulsão e não de lesão de nervo periférico de uma unidade específica. Quando é lesão do nervo radial sozinho e todos os outros estão preservados, a gente tem um melhor cenário, que mesmo que não reinerve, ele tem os outros para fazer a postura da pata e se adaptar a caminhar. Mas aqui ele tinha uma alteração em toda a circunferência que nos levava a pensar num quadro de avulsão de plexo. E foi realmente o desfecho no final, né? Então, ele começou a machucar a pata, ele não reinervava e se decidiu amputar. Tá? E aqui a gente tem que ser muito sensato. Esse paciente, ele não reinervou, a gente tentou, deu medicação, fez toda a físio, fez tudo direitinho, ele estava bem apto para ser um trípede, mas ele tinha uma pata que não ia reinervar. Então, aqui é melhor tirar, porque se esse animal vai voltar para a rua, que era o que ia acontecer, ninguém quis adotar esse cachorro, não é que não quis, esse animal ele não ia ser adotado porque a comunidade onde ele mora queria ele vida livre, vocês vão ver ele correndo na praia agora. Ninguém queria enclausurar ele numa casa, num jardim fechado, porque ele sempre foi um cachorro muito vivo. Então, muito alegre, muito fujão. Aqui em casa, quando ele já estava bem, eu abria a porta, ele saía para dar uma volta no condomínio, eu tinha que sair correndo atrás dele. Então, ele sempre foi muito fujão, porque ele tinha essa vida. Como é que eu vou deixar esse animal com uma pata arrastando que vai dar bicheira, vai dar míase, pode dar sepse, pode dar uma série de complicações, ele pode morrer por causa disso, só
porque ele tem essa pata. Então, a gente optou pela amputação, tá? Essa foi a decisão mais sensata para esse paciente. E olha o que acontece, né? Às vezes fica aquela... Isso já era no pós-imediato. Ele amputou e já... Isso aqui era no dia seguinte. Já me mandaram um vídeo, ó. No dia seguinte, depois da cirurgia. Por quê? Porque toda a reabilitação e todo o manejo para ele andar em 3 patas já tinha sido feito. Então, tirar o membro, ele já sabia como levantar, como fazer xixi, cocô com 3 patas. Não foi traumático, né? Então, a gente conseguiu dar todo o suporte para ele, que no momento em que retirou a pata, ficou muito fácil. E aqui, olha os vídeos que eles ainda me mandam até hoje, né? Esse foi de 2 meses atrás, eles me mandaram ele e outro amiguinho correndo na praia atrás de um graveto. E esse aqui eu recebi ontem. Olha que legal. Quando eu recebi esse vídeo, eu falei, eu preciso colocar o alemão na palestra, porque esse livro está muito legal. Esse vídeo está muito legal. Olha ali a velocidade dele. Nem parece que ele tem 3 patas, né? Então, já quase alcançando lá o pretinho. Então, quando a gente decide o que fazer com os nossos pacientes, tudo isso tem que ser envolvido. Qual é o protocolo, qual é o manejo, o que aquele animal, aquele indivíduo precisa, o que o tutor precisa. Às vezes eu quero dar uma medicação que ela é TID, ela é a cada 8 horas, mas o tutor não pode dar a cada 8 horas. Não tem problema, vamos tentar arranjar um jeito de ser a cada 12. Vamos ajustar a dose, ver se é viável, troca a medicação para que isso seja efetivo, mas a gente tem que entender tudo. Tem que entender a vida do tutor, às vezes não é fácil a logística dele, às vezes ele é uma pessoa que precisa sair às 7 da manhã e voltar às 9 da noite do trabalho. E tá tudo bem, é a vida dele, ele precisa fazer aquilo e eu preciso me adaptar à realidade dele, porque senão ele não vai aderir ao meu tratamento, tá? Então, tenham essa visão de que eu preciso entender a vida do tutor, eu preciso entender aquele paciente como indivíduo, vocês veem a riqueza de informações que a gente precisa para conduzir um caso apropriadamente para o sucesso, né? Então, muito obrigada. Espero ter contribuído aí na vida profissional de vocês com algumas dicas. Isso aqui é assunto para uma vida, né? Mas claro que vocês são bem-vindos a participar dessa vida. Então, se quiserem conhecer um pouquinho mais da Mundo à Parte, vai ser um prazer tê-los em nossa família. Um excelente congresso para vocês e nos vemos em outras palestras. Até mais.